Título 4. Do Magistério. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Seção 1. Das Jornadas de Trabalho. Artigo 217. A definição e a composição das jornadas de trabalho do pessoal do Magistério Público Municipal serão disciplinadas na lei que tratar da carreira dos servidores públicos municipais de Hortolândia. Parágrafo 1º. As jornadas docentes deverão observar a peculiaridade de cada campo de atuação e deverão abranger as possibilidades de dedicação integral, parcial e mínima. Parágrafo 2º. A composição das jornadas de trabalho docente deverá contemplar, além da docência em sala de aula, o tempo necessário ao trabalho pedagógico coletivo e individual. Parágrafo 3º. As horas de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, destinam-se ao trabalho coletivo da equipe escolar, de grupos de formação permanente e de reuniões pedagógicas. Parágrafo 4º. As horas de trabalho pedagógico individual, HTPI, destinam-se: Inciso 1º. A pesquisa e a seleção de material pedagógico. Inciso 2º. A preparação de aulas. Inciso 3º. A correção e avaliação dos trabalhos dos alunos. Inciso 4º. A construção do projeto pedagógico da unidade escolar, e Inciso 5º. Ao aperfeiçoamento profissional do professor. Parágrafo 5º. Os docentes cumprirão as horas de trabalho pedagógico coletivo e individual conforme a carga horária estabelecida para as jornadas de trabalho de docente atribuídas. Parágrafo 6º. As horas de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, fixadas pela unidade escolar de acordo com a sua realidade, são de cumprimento obrigatório para todos os docentes aos quais sejam atribuídas classes ou aulas de jornada ou que estejam em regime de acumulação de cargos. Parágrafo 7º. No caso em que o docente deixar de cumprir as horas destinadas ao trabalho pedagógico coletivo, fica sujeito ao disposto nesta lei, quanto ao efetivo exercício para fins de pagamento e de contagem de tempo de serviço público municipal. Artigo 218. Entende-se por carga suplementar de trabalho de docente, CSTD, as horas de trabalho prestadas pelo professor, que excederem as horas da jornada de trabalho, a que o professor estiver sujeito. Parágrafo 1º. As condições e a atribuição da carga suplementar de trabalho de docente, CSTD, serão disciplinadas em conjunto com a jornada de trabalho na lei, que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais de Hortolândia. Parágrafo 2º. As horas de trabalho prestadas, como carga suplementar de trabalho de docente, CSTD, não se aplicam às horas de trabalho pedagógico coletivo e individual. Parágrafo 3º. As horas semanais de carga suplementar de trabalho de docente, CSTD, não excederão a diferença entre o limite máximo de 44 horas semanais por exercício de cada cargo público, e as horas da jornada de trabalho do docente. Parágrafo 4º. Serão consideradas horas da carga suplementar de trabalho de docente, CSTD, o número indivisível de horas-aula no componente curricular atribuído ao professor, que atua na docência de ensino fundamental, no caso de esse número de horas ultrapassar as horas previstas na sua jornada de trabalho. Parágrafo 5º. Os docentes, designados para o exercício de atribuições inerentes à multiplicação de capacitações na rede municipal de ensino, ou que atuem em projetos especiais instituídos pela Secretaria Municipal de Educação, em horários diversos ao exercício da classe, ou das aulas das quais são titulares, quando excederem o máximo possível de horas semanais de carga suplementar, perceberão horas excedentes a título de complementação por hora efetivamente trabalhada. Parágrafo 6º.
A carga suplementar de trabalho docente, CSTD, prestada para professor que excederem as horas da jornada de trabalho, a que o professor estiver sujeito, será acrescida de 25% sobre o valor da hora-aula calculada com base na jornada de trabalho mensal do professor. Seção 2ª. Da frequência dos profissionais do magistério. Artigo 219. Aplica-se aos profissionais do magistério, além das regras de controle de frequência do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o disposto nesta seção. Artigo 220. Para fins de frequência e de contagem de tempo, o professor que não cumprir a totalidade da sua carga horária diária de trabalho terá consignada falta dia. Parágrafo 1º. O descumprimento de parte da carga horária diária do titular de cargo docente de disciplina específica será caracterizado como falta-aula, a qual será, ao longo do mês, somada às demais para a totalização da falta-dia de acordo com o regulamento. Parágrafo 2º. Ocorrendo saldo de faltas-aulas ao final do mês, serão essas somadas as que vierem a ocorrer no mês seguinte ou subsequentes. Parágrafo 3º. No mês de dezembro, o saldo de faltas-aula, qualquer que seja a quantidade, será considerado como falta-dia a ser consignada no último dia de exercício letivo. Parágrafo 4º. A falta-dia de que trata este artigo pode ser abonada, nos termos da legislação vigente. Artigo 221. O desconto financeiro da falta-dia será efetuado à razão de 1/30 do valor da retribuição mensal devida ao docente. Parágrafo único. A ausência dos docentes nos dias de convocação, para participar de reuniões pedagógicas, de conselho de classe, ou de escola, atendimento a pais, alunos e comunidade, e outras situações previstas no calendário escolar, e no plano pedagógico da unidade educacional, acarretará falta-aula ou falta-dia conforme o caso, observado o total de horas de cada evento de acordo com o regulamento.